Imagine você colocar seu filho na cama para dormir e quando acorda ele não está mais lá. Parece cena de ficção, mas é pura realidade. Isabel tinha apenas 6 anos quando isso aconteceu. Quem entrou na casa de sua família sem ser visto? Será que ela sobreviveu a essa doentia atitude? Hoje você saberá de tudo. Olha eu aqui mais uma vez nessa sexta-feira de inverno quente no Rio de Janeiro. Não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas hoje, no dia que eu estou gravando, ainda é inverno com cara de primavera. E a tendência é cada vez mais o inverno colocar máscara de verão, né, povo? O negócio é ter consciência e preservar nosso planeta. Falando em preservar, hoje vamos falar de um caso triste, porque se envolve crianças, as coisas ficam mais tristes do que o normal. E o caso de hoje fala de uma menina de apenas 6 anos de idade. Isso mesmo. Quer saber o que aconteceu com ela? Então já vai dando like aqui no canal e assista até o fim esse caso revoltante. E vamos ao caso. Isabel Mercedes Célios tinha 6 anos de idade e estava no primeiro ano escolar. Ela morava com a família em uma casa em Tucson, na Arizona, e a menina era muito amada por seus pais e pelos seus irmãos mais velhos. Todos cuidavam da menina com muito carinho. Seu pai Sérgio trabalhava como assistente em um consultório odontológico e sua mãe Beck era uma enfermeira em um hospital em Tucson. No dia 20 de abril de 2012, os irmãos de Isabel participavam de um jogo da liga local de beisebol e naquela noite a família toda estava presente. O evento terminou aproximadamente às 10 da noite e era quase 11 horas quando eles chegaram em casa e antes de colocar Isabel para dormir, Beck fez uma trança no cabelo da menina e foi dormir em seu quarto. O seu pai Sérgio adormeceu no sofá assistindo um jogo de beisebol na TV e por volta das 5 da manhã ele acordou e foi para o quarto dormir ao lado de Beck. Até que às 6h30 da manhã a vizinha da família chamada Alicia acordou pois ouviu uma conversa alta perto de sua casa e parecia alguma discussão. E como seus cachorros começaram a latir, ela acordou, mas não conseguiu ouvir o que as pessoas estavam falando. A janela do quarto de Isabel era de frente para a casa de Alicia e ela decidiu ir até a janela para ver de onde vinham as vozes e o que estava acontecendo, mas não viu nada e voltou a dormir. Enquanto isso, por volta das 7 da manhã, Beck saía de casa e foi para o seu turno no hospital. Ela também não notou nada de estranho e saiu sem olhar o quarto de Isabel. Tudo parecia normal, como sempre foi. Até que por volta das 8 da manhã, Sérgio entrou no quarto de Isabel para acordá-la para um jogo da liga infantil que ela participaria. Mas ao entrar no quarto, ele notou que Isabel não estava lá. Ele e os filhos começaram a procurar pela menina nos cômodos da casa, mas não a encontraram. O irmão da menina, que tinha 14 anos, percebeu que a janela estava aberta e sem uma tela que ficava ali nela. Eles perceberam que a tela estava no chão e com isso Sérgio decidiu ligar para a polícia. E depois de ligar para a polícia, Sérgio ligou para a esposa Beck. O que chamou a atenção é que Sérgio parecia calmo a dar a notícia para Beck, o que causou estranhamento. O irmão de 14 anos da menina decidiu ligar para a polícia e o menino estava muito abalado com o desaparecimento da irmã e afirmou que alguém invadiu a casa e levou sua irmã. Mas o operador da polícia diz que eles já receberam uma chamada em relação a esse caso e o menino entrega o telefone para a mãe Beck, que parece desesperada e em pânico e começa a descrever a Isabel e falou sobre tudo o que aconteceu. Os policiais chegaram à casa da família e iniciaram imediatamente uma busca porta a porta pelo bairro e logo receberam também a ajuda do FBI. Infelizmente, os vizinhos informaram que não viram ou ouviram nada em relação à menina, até que uma testemunha contou que viu uma van branca passando várias vezes pela região na noite anterior, enquanto outra pessoa expressou preocupação com o incidente de uma semana anterior em que um homem hispânico desconhecido teria se aproximado de Isabel e colocado o braço em volta dela enquanto ela brincava no quintal. A polícia instalou um posto de comando e bloqueou as ruas em vários quarteirões ao redor da casa. As pessoas só podiam entrar ou sair depois de serem verificadas por oficiais, e enquanto isso a polícia continuava atrás de Isabel, porém sem sucesso.
A polícia então começou a trabalhar com a teoria de que alguém poderia ter visto Isabel no jogo do seu irmão na noite anterior e a seguido até a casa da família com a intenção de sequestrar a menina, mas essa teoria não trouxe resultado nenhum. A polícia investigou a residência da família, tirando fotos e fazendo testes de fluidos corporais, fotografaram várias pegadas no chão e também atrás da casa. Vários itens foram considerados evidências, pois pareciam ter manchas de sangue, e também investigaram os 3 carros da família. E de acordo com os relatórios da polícia, havia 2 itens em um carro que tinham manchas vermelhas ou marrons escuras, e com isso uma equipe forense começou a investigar vários locais com luminol, que é a substância que reage ao sangue humano, mostrando onde haveria sangue mesmo depois do local ter sido lavado. Com isso foi localizado sangue em uma das camas de solteiro da casa e no banco do motorista de um dos carros. As amostras de sangue foram colhidas de Beck e Sérgio e iniciou-se uma investigação para saber se a própria família poderia ter participado no desaparecimento da criança. Investigadores foram enviados para o local de trabalho de Sérgio para procurar algo suspeito e lá solicitaram informações sobre ele ter ou não acesso a anestesia e drogas, mas o relatório afirmou que Sérgio nunca trabalhou com anestésicos. Cães farejadores foram trazidos para ajudar na busca de Isabel. Algumas câmeras de vigilância na rua mostraram uma van branca passando às 1h24 da manhã e depois às 2h36 da manhã um veículo de segurança particular parou e acendeu as luzes. Um homem foi visto andando no estacionamento localizado perto da casa às 3h32 da manhã e a família aparece nas câmeras às 8h45 mostrando Sérgio e seus filhos procurando por Isabel. Também foi vista Beck correndo para casa naquela manhã e se juntando à sua família, e em nenhum momento as câmeras mostram algum sinal de Isabel desde a noite anterior. Quem quer que tenha raptado a menina usou o ponto cego das câmeras para realizar a ação. Até médiuns foram solicitados para tentar encontrar alguma pista sobre o paradeiro de Isabel, mas não havia nada que ajudasse. No dia 23 de abril, 2 dias depois de Isabel ter sido declarada desaparecida, o oficial da polícia apresentou uma denúncia na qual afirmou ter sido abordado por um homem que se chamava Mark, que afirmou que treinava beisebol com o pai da menina e que conhecia bem ele. Disse que acreditava que o pai de Isabel estava envolvido de alguma forma no desaparecimento da própria filha. Mas o que chamou a atenção da polícia foi um tio da menina chamado Justin Mastromarino, que era primo de Beck e era bem próximo da família, tendo inclusive morado na casa da família e ainda possuindo uma das chaves. Ele simplesmente, em uma atitude suspeita, saiu do estado recusando-se a responder perguntas dos repórteres ou policiais. De acordo com o investigador particular contratado pela família, ele e um amigo chamado Sebastian não tinham como explicar o que fazia durante 6 horas no dia em que Isabel desapareceu. Porém, mais tarde, Sebastian revelou que o dia era 20 de abril, ou seja, era o Dia Mundial de Fumar Maconha. E nesse período, eles estariam bebendo e fumando erva. E no dia 25 de abril, o chefe de polícia fez uma coletiva de imprensa decepcionado por não ter encontrado Isabel, mas que aquilo não significava que estavam perdendo as esperanças. 15 criminosos sexuais cadastrados, localizados no bairro, foram entrevistados e descartados como suspeitos. As equipes de busca realizaram várias ações, até mesmo subaquáticas, em lagos e lagoas locais, usando sonares e câmeras, e não encontraram nenhum sinal de Isabel. Ao longo dos meses e anos seguintes, a polícia checou o bairro várias vezes, embora suas investigações não gerassem nenhuma pista ou informação confiável. Uma recompensa de $60 mil por qualquer informação que levasse ao paradeiro de Isabel foi oferecida. Inesperadamente, em 31 de março de 2017, a polícia de Tucson realizou outra coletiva de imprensa liderada pelo chefe de polícia, afirmando que haviam recuperado no condado rural de Pima restos humanos e que um laboratório independente verificou por meio de testes de DNA que era de fato os restos mortais de Isabel. Segundo ele, essa descoberta não foi por acaso, mas também não revelou quem possa ter levado a polícia ao local. Quando foi questionada pela imprensa quanto tempo Isabel estava morta, ele não respondeu por ser um processo em segredo de justiça. Existem várias teorias sobre o rapto e assassinato de Isabel. A primeira é que ela foi sequestrada por um estranho
Ela teria sido seguida após o jogo por alguém que pretendia sequestrá-la. E além de próximo à residência da família, existem 15 criminosos sexuais que foram inocentados pela polícia. Mas algumas pessoas acreditam que eles possam ter algum envolvimento. Outra teoria diz que o pai da menina, o Sérgio, estaria em dívidas com alguns traficantes de drogas e Isabel foi raptada para ser resgatada em troca de dinheiro. E caso não recebesse o dinheiro, mataria Isabel, enquanto outros acreditam que a morte ocorreu acidentalmente. Dizem até que Sérgio poderia estar envolvido no sequestro de sua própria filha para ganhar dinheiro através do resgate e assim poder pagar aos traficantes de drogas que ele supostamente devia. Outras histórias levantam a possibilidade dos irmãos de Isabel estarem envolvidos, onde após alguma discussão eles a machucaram e acabaram matando a irmã, enfim. Talvez para proteger e encobrir um dos filhos, Sérgio resolveu planejar uma falsa história de sequestro. Isso pôde explicar as manchas de sangue encontradas. A questão é, se o assassino entrou na casa e não era conhecido pela família, como Sérgio não acordou com o barulho dos cães da casa? Alguns afirmam que a polícia criou uma falsa resolução do caso, dizendo que localizou o corpo e que o exame de DNA confirmou ser a menina, para encerrar o caso e por isso não poderiam dar detalhes sobre o que teria acontecido. O relatório divulgado publicamente, várias partes estavam censuradas e cobertas com tarjas pretas. Mais de 450 pessoas se reuniram para lamentar a perda de Isabel em seu funeral. A família agradeceu aos participantes e pediu que lembrem da menina feliz e não da tragédia que aconteceu com ela. Em outubro de 2017, o relatório de autópsia mostrou que a morte de Isabel foi um homicídio e ainda permanece um mistério de quem foi o seu assassino. A família, quando questionada sobre o ocorrido, pede privacidade e, até o momento, ninguém foi preso. E é isso, pessoal, um caso sem pé nem cabeça, que acabou sem resolução de quem matou Isabel. Uma certeza é que não saberemos nunca. Esse crime cairá no esquecimento. Isso é verdade. Vou ficando por aqui e desejo a vocês uma ótima semana.